convocado para a seleção brasileira, então ele está fora dos últimos amistosos da seleção antes da Copa do Mundo. Tá aí, ó, abriram aqui a matéria. Eu sei que você, com certeza que está assistindo, deve ser fã do Neymar. Se não for, é hater e também vai ficar interessado na história. Porém, não é só o Neymar que ficou de fora. Tem outros jogadores que também estava aí o pessoal na expectativa do Ancelotti convocar, não foi convocado. Mas como eu não tenho capacidade de fazer essa análise, eu vou trazer o homem que mais sabe de futebol no Metrópolis. É o que mais entende de futebol no Metrópolis. Rafael Costa está aqui comigo ao vivo. Rafael, você tá feliz ou você tá triste? Olha, eu tô surpreso. Eu tô assim, mas do ponto de vista do Neymar, eu acho que não chega a ser assim algo que espanta todo mundo. Todo mundo ficou na expectativa, mas foi aquela coisa. O Neymar tinha poucos jogos aí para mostrar, né, que estava em condição física. Ontem, inclusive, o clássico Santos e Corinthians, em que quem estava esperando o Neymar ali para ser o grande protagonista do jogo acabou vendo Memphis Depay e Gabigol. Então, assim, a ausência do Neymar, na minha concepção, não chega a ser uma surpresa. Só que é uma questão, assim, no meu ponto de vista também, se tem um jogador que pode ir para a Copa sem ter sido chamado em todas as outras listas, esse cara é o Neymar. Só depende dele. Se ele mostrar que está em condições físicas, o Ancelotti pode acabar chamando ele. Só que a gente teve outras novidades aí e retornos, eu acho que até mais interessantes, que eu estava mais ansioso para ver. Um desses retornos é o do Endrick, jogador do Lyon, que o Ancelotti conhece muito bem. Treinou ele no Real Madrid, só que ele estava meio sem espaço lá e tal. Chegou no começo do ano, ele acabou indo para o Lyon da França e ele já chegou arrasando, marcando um monte de gol, dando assistência. Então, assim, tem o Ryan também, que era do Vasco, que foi para a Inglaterra e também já chegou fazendo um estrago lá, marcando gol, sendo protagonista. E o Igor Thiago também, que é um dos principais jogadores da Inglaterra nesse momento, fazendo bastante gol. Então, assim, tem também o Léo Pereira. Infelizmente, eu agora trazer um pouco mais para um lado que eu sei que você vai poder comentar. Porque não chamaram o Militão. Poderia ter chamado o Militão e o Léo Pereira, mas dessa vez não vai acontecer isso. Não vai ser dessa vez. Tem também o Danilo, do Botafogo, o Ibañez. Então, assim, o Ancelotti trouxe alguns nomes para fazer os experimentos, mas de resto ele foi bem... ele seguiu aquilo que ele estava fazendo nas outras listas. E acho que o principal critério na questão do Neymar é física. Desde que o Ancelotti chegou na seleção, ele deixou muito claro para todo mundo. Quem não tiver 100% da condição física não vai ser convocado, e ele seguiu a risca. E o que a gente pode esperar dessa convocação? Claro que ainda estamos aí, faltando o quê? 2 meses para a Copa, 3 meses para a Copa, quase, um pouquinho menos de 3 meses. Se essa fosse, de fato, a convocação final, você acha que era uma seleção competitiva? Sim, sem dúvida nenhuma. O Brasil acabou, infelizmente, aí, sofrendo algumas baixas importantes, né, para essa lista ir para a Copa. Uma delas é o Bruno Guimarães, que está machucado, mas pode se recuperar a tempo da Copa. Mas acho que a principal foi o Rodrigo, né, atacante do Real Madrid, que acabou machucando o joelho e aí está de fora da Copa. Esse realmente não vai ter como jogar. E era um jogador de confiança ali do Ancelotti, alguém que está sempre ali e é um dos grandes nomes do Real Madrid. No restante, a gente tem jogadores que costumam ser aqui protagonistas em seus times. Estamos falando de Vinícius Júnior, João Pedro, que muitas pessoas, né, pessoal que não acompanha, assim, não conhece, mas é um jogador que vem jogando muito bem no Chelsea. Ainda tem outra ausência que eu acabei de lembrar aqui, que é um nome também que vem sendo chamado, mas acabou ficando de fora por causa dessa questão física. É o Estevão, também do Chelsea, que também deve voltar, que também está nessa briga pelos atacantes. A questão defensiva aqui, ele manteve um pilar aí que ele já tem há algum tempo, então não teve muita novidade. Acho que só a maior novidade é o Léo Pereira aí e o retorno do Ibañez, mas que também já são jogadores ali, o Ibañez, né, que já é um jogador mais conhecido, o Léo Pereira, que é protagonista no Flamengo, vem vivendo uma grande fase no Flamengo. O time é competitivo. E eu acho que esses dois adversários que o Brasil vai enfrentar agora vão ser um teste de ponta. Estamos falando de França, finalista nas últimas 2 Copas do Mundo,
com jogadores assim que estão entre os melhores do mundo, estamos falando de Mbappé, Camavinga, Tchouaméni, enfim, uma seleção de craques, e depois a Croácia, que foi quem eliminou o Brasil na última Copa do Mundo. Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam reclamando, o Brasil não joga contra a seleção europeia, aí chega na Copa do Mundo e acaba perdendo. Então agora vai ter um teste de ponta. 2 seleções aí que estão no top 15 da FIFA. Eu acho que depois de jogar contra as seleções da África, teve todo o teste contra as seleções durante as eliminatórias, vamos ter um teste de fogo legal para a gente entender o que está acontecendo e em que pé que está esse trabalho do Ancelotti. Rafa, só para a gente finalizar, como é que está o clima da Copa do Mundo ainda em relação a essa questão dos Estados Unidos e do Irã? A gente tem informações mais recentes, o Irã realmente desistiu da Copa. Como é que está a reação das outras seleções em entrar lá nos Estados Unidos? Lembrando que são 3 países, né, gente? É México, Canadá e Estados Unidos. É aquela coisa, né? A partir do momento em que um líder de Estado chega e fala que não é muito seguro para a seleção ir lá disputar, fica aquela coisa, aquele clima que contraria tudo o que uma Copa do Mundo representa, né? Acho que assim como as Olimpíadas trazem aquele grande espírito que o esporte representa, de todas as pessoas que estão ali aptas a disputar o esporte no mais alto nível, você esbarrar numa situação como essa é complicado. Na minha percepção, mancha um pouco ali a competição. Até porque o Irã não foi sorteado e... Não, ganhou a vaga jogando futebol. Ganhando de quem tinha que ganhar, lutando e conseguiu sua vaga. E aí acaba esbarrando numa questão aí geopolítica que não tem nada a ver com quem está dentro de campo e aí pode acabar ficando de fora. Então... Acho que o pessoal, assim, tá todo mundo animado porque é Copa do Mundo, não tem como a gente, né, perder essa questão. Mas, querendo ou não, fica um clima meio de festa incompleta, não tá todo mundo que deveria estar. É isso. Rafael Costa, muito obrigado pela tua participação aqui no Agora Metrópolis. Lembrando, canal Metrópolis Esportes, tá? Acesse o canal Metrópolis Esportes para ficar sabendo de tudo de futebol e de tudo mais, de todo tipo de esporte que você pensar, tem lá no nosso canal exclusivo aqui no YouTube. Valeu, Rafa. Valeu. Olha, você sabe aquela história